Imagine que o jogo que você mais joga com seus amigos se tornasse realidade. Imagine que coisas estranhas começam a acontecer na sua cidade, onde apenas você e seus aliados podem desvendar esses mistérios e salvar o mundo. Apenas com dados de RPG, bicicletas enferrujadas e uma pequena sensação de que vocês são pequenos demais para tudo isso. Stranger Things começou exatamente assim, como uma brincadeira inocente que no fim virou um verdadeiro pesadelo. Fala nerdolas, eu sou Alex Ribeiro e olha só, hoje falaremos sobre um pouquinho da queridinha série Bagulhos Estranhos. E não, esse vídeo não é um vídeo resumo, apenas falarei sobre toda a nostalgia que essa série carrega. Cá entre nós, meu amigo, vai me dizer que você não sente nem um pouquinho de nostalgia quando escuta isso aqui? Quando a primeira temporada apareceu, foi como se eu tivesse sido puxado pra dentro de uma memória que nem era minha. Com toda aquela estética de anos 80, que inclusive é uma vibe que eu gosto muito. Hawkins era uma cidade onde nada acontece e justamente por isso que quando acontece alguma coisa, todo mundo fica sabendo. E tudo começou após mais uma partida casual de D&D, onde o Will simplesmente diz: Demogorgon. It got me. dito e feito, né? O desaparecimento do Will deu início a tudo. Ainda me lembro de ter visto a Joyce conversando com luzes de Natal para tentar se comunicar com o Will que estava do outro lado, se agarrando à ideia de que o filho ainda poderia estar ali. Enquanto isso, a série também nos apresentava o Hopper, que naquele momento ainda carregava o peso de uma filha perdida, tentando manter tudo sob controle numa cidade que estava prestes a sair do eixo. E no meio disso tudo, surge a Eleven, naquela skin carequinha e assustada. Era apenas uma criança moldada pela dor e todo o trauma que passou naquele laboratório da cidade. Se afasta da minha mulher. Pra mim, o momento mais impactante daquela temporada, claro, além do Demogorgon e toda a trama que nos foi apresentada, foi a Eleven desaparecendo no final, se sacrificando. Ali, pelo menos naquela época, parecia que Stranger Things não tinha medo de machucar a gente. Parecia que a qualquer momento qualquer um poderia morrer. Quando a segunda temporada chegou, o Will voltou, mas parecia que tinha alguma coisa errada com ele. Parecia que sua alma tinha ficado presa em algum lugar frio e escuro do outro mundo. O mundo invertido deixou de ser só um lugar e virou um completo trauma para o pequeno Will. A cena dele tendo aquelas crises de grito e dizendo que o frio estava voltando era puro terror psicológico. Foi nessa temporada também que nos foi apresentada a Mad Max, ou para os mais íntimos só Max mesmo. Ela não é uma das minhas personagens favoritas, tá, mas tenho que confessar que a chegada dela na série foi bem legal. Além de ter uma personalidade forte, ela iria protagonizar o melhor casal dessa série inteira, que é ela e o nosso queridinho Lucas Sinclair. E tem um momento em que o Bob, talvez o personagem mais puro daquela temporada, morre acreditando que tudo ia ficar bem. Ele se sacrifica e ali temos uma das mortes mais tristes da série, na minha opinião. No fim, também tivemos o baile de inverno, com Dustin finalmente dançando com alguém que realmente se importa com ele, além de ter recebido altos conselhos da Nancy. Todo mundo ali bem tranquilo, bem feliz dançando, enquanto a sombra do Devorador de Mentes observa do outro lado. Aquilo foi maneiro demais, mas preocupante demais para ser feliz e bonito demais para ser triste. E assim iria dar início à minha temporada favorita. Na terceira temporada, tudo muda de tom. O mundo fica mais colorido com aquele shopping. Nessa temporada, o terror agora vem misturado com alguns espetáculos. O Devorador de Mentes ganha forma e vira aquele monstro de carne, vira aquela coisa grotesca. A cena do Billy sendo possuído, encarando a Eleven e lembrando da própria infância é talvez o ponto mais forte da temporada. Billy, um vilão que, por um segundo, deixa de ser vilão e vira só mais uma vítima. No fim, ele se tornou exatamente isso, apenas mais uma vítima do Devorador de Mentes. O sacrifício do Billy desencadeou pontos importantes, principalmente para o desenvolvimento da Max, que mais tarde iria se tornar uma personagem bem rabugenta e até um pouco chata demais por conta do luto. Mas acredito eu que, se o Billy tivesse sobrevivido, com certeza ele teria feito parte do grupo principal da série.
Outro personagem que também faria parte do grupo principal é o Dr. Alexei. A amizade que ele tinha feito com o Murray foi prova disso. Ele estava do lado dos mocinhos e, por causa disso, infelizmente, ele morreu. Às vezes ele é bem esquecido, mas sempre que se fala das mortes mais tristes da série, eu sempre me lembro dele. Foi um personagem que eu gostei demais, principalmente por ele ter quase o mesmo nome que eu, Alexei e Alex, né? É quase a mesma pegada. E nessa mesma temporada vinha o sacrifício do Hopper. A carta que ele escreveu, mantenha a porta aberta 3 centímetros, foi entregue a Eleven. E quando ela lê aquela carta, não é só ela que perdeu um pai. Naquele episódio, somos nós que percebemos que Hawkins nunca mais será a mesma, principalmente com a chegada da penúltima temporada. A quarta temporada chega querendo ser tudo ao mesmo tempo, e mais uma vez eles acertaram em cheio. Vecna surge como o rosto principal do mal. Tudo começa com a cena da Chrissy sendo morta no trailer do Ed, daquela forma brutal e desconfortável. Sério, seja sincero, quando tu viu aquela morte, não deu nem um tiquinho de medo ou desconforto? Fato é que cada morte que o Vecna fazia nessa temporada era B10 demais. Nessa temporada, com certeza o Vecna tava no seu auge, é ou não é? Stranger Things volta a assustar de verdade ali. O terror psicológico retorna, agora falando de culpa, depressão e vergonha. Nessa temporada, Vecna não só mata as pessoas, ok? Ele coloca a cidade inteira em guerra após essa primeira morte. O coitado do Ed vira fugitivo enquanto Jason e o restante do time de basquete estavam determinados a caçar ele a todo custo, já que foi o Ed que levou toda a culpa da morte da Chrissy. A Max parada no cemitério falando que queria ter morrido no lugar do irmão, e aliás isso justifica toda aquela tristeza que a Max tinha logo no começo da temporada. E quando ela foge do mundo invertido ao som de... Ela estava lá tentando escapar da morte. É impossível não sentir o coração acelerar naquela cena. É uma das cenas mais famosas da série inteira. E também, como não falar da morte do Ed, né? Pra mim, ele foi aquele personagem que parecia que não ia entregar muita coisa, mas no fim, fez muito homem adulto chorar. Muitos adolescentes se identificavam com ele, por causa dos gostos dele, por causa do estilo dele. Pode ter sido bem vergonhoso ter visto a galera imitando ele. Mas é exatamente por isso que ele foi um dos melhores personagens. Na quinta temporada, Stranger Things ainda emociona, mas agora parece ter consciência demais de si mesma. Ao decorrer dos episódios, a nostalgia que antes abraçava, agora às vezes parece um lembrete de que estamos olhando para algo que já foi maior. Deu para perceber que eles têm sim medo de matar qualquer personagem do grupo principal, mesmo que com a morte de qualquer um deles ali já teria feito uma grande marca no coração dos fãs. Mas eles preferem trazer personagens que não têm peso emocional nenhum e acaba com ele por a lore. Como foi o caso da irmã da Eleven, tinha tantas formas de trazer a personagem de volta de uma forma que agradasse aos fãs, mas ao invés disso ela não serviu de muita coisa. Além de só dar sentido à teoria do Mike sobre a 11 ainda estar viva e vivendo em um lindo lugar com 3 cachoeiras. A última temporada deixou muito a desejar sim, faltou aquele arrepio na espinha que dava medo, faltou uma luta final digna. Mas também devo deixar bem claro aqui que apesar de tudo isso, a parte emocional ainda me toca. Tudo bem que eles simplesmente ignoraram personagens secundários, como a namorada da Robin, os pais do Derek, que pegaram no sono pelo resto da série inteira, né? E agora eles moram lá no celeiro e é isso, esqueceram eles lá. Entre outros personagens também que simplesmente foram jogados para escanteio. Mas as cenas de cada personagem tendo um final ao lado de seus amigos, de pessoas que eles amam, do Mike narrando o final de cada um deles, do encontro final entre o Steve e todo o pessoal no telhado, isso foi incrível, e dessa parte emocional da temporada eu gostei sim. No fim, essa série me mostrou sobre crescer e perceber que o mundo não é tão seguro assim. Que o mundo não é só ficar no quarto jogando o dia todo com os amigos, mas que também é sobre perder pessoas, sobre mudar. Hawkins ainda existe no fim de tudo, muitas pessoas ficaram para trás, alguns traumas vão sim permanecer nos personagens por um bom tempo, e talvez seja isso que a série esteja tentando nos dizer, mesmo sem perceber, que o verdadeiro terror não é um mundo invertido, é olhar para trás e perceber que aquele sentimento, aquele frio na barriga da primeira temporada não volta mais. E tudo bem,
não tem mais nada que possamos fazer. Não é uma teoria muito boa da internet sobre um nono episódio que vai mudar isso. Temos que entender que algumas portas, quando se fecham, não devem ser abertas de novo, mesmo que doa. Eu basicamente cresci vendo essa série, me identifiquei com diversos personagens e foi uma época boa acompanhar as primeiras temporadas. Então é por isso que, apesar de tudo, Stranger Things vai sempre estar em nossos corações. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se gostou, já metralha o like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Posso estar um pouco atrasado para isso, mas eu te desejo um bom ano novo, um ótimo 2026 e até a próxima. Fui!